Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu vou falar sobre fotografia de landscape, né? Mas antes eu gostaria de falar um pouco, para quem não me conhece, um pouco sobre o meu trabalho. Eu fotografo mais ou menos há uns 20 anos e comecei a fotografar profissionalmente no ano 2000, quando eu fiz a transição do negativo para o slide, né? Até então fotografava de slide. A partir do ano 2000, comecei a fazer a minha primeira capa de revista e comecei a fotografar em slide, que era uma coisa mais cara, né? Em 2004, eu fiz a transição para o digital. Todo mundo fez essa transição, geralmente, porque foi o lançamento da D70 e da Rebel, que eram câmeras mais baratas, abaixo de $1.000, né? Em 2006, eu fiz o primeiro upgrade, eu comprei a D200, comecei a fazer HDR, que era uma técnica que estava surgindo no momento, a fotografia digital ainda estava no começo, né? E comecei também a fazer panoramas. Em 2008, eu fiz a migração para o full frame, mudei para Canon, porque tinha o melhor custo-benefício, e comecei a fazer fotos em 360. Eu comprei uma olho de peixe que me possibilitava fazer esse tipo de foto. Em 2010, eu comprei uma caixa estanque e comecei a fazer fotografia subaquática. E como eu já sabia fazer panoramas em 360, em 2011 eu resolvi fazer panoramas subaquáticos. E eu fui em Bonito em 2011 e consegui desenvolver os primeiros panoramas subaquáticos no Brasil. Eu me animei com isso e depois viajei para Cuba, fiz os primeiros panoramas subaquáticos com cardume de tubarão e também os primeiros panoramas subaquáticos em ambiente kárstico, né, de caverna, que até então ninguém tinha feito. E em 2012 eu fiz um upgrade de equipamento, eu comprei a 5D Mark III, que tinha um ISO muito melhor, então isso me possibilitou fazer fotografias à noite, né, astrofotografias, que até então tinha muito ruído, as câmeras mais anteriores. E comecei também a entrar em concursos, né, profissional. Eu já sempre me inscrevi em concursos, mas comecei a me dedicar mais e me inscrever em concursos profissionais que você gasta dinheiro na inscrição. Em 2014, eu ganhei um concurso na Alemanha, uma cabeça panorâmica motorizada. Isso me permitiu fazer gigafotografias, que são fotografias acima de 1000 megapixels com super resolução. E também comecei a fazer panorâmicas subaquáticas. Eu quebrei o recorde mundial em resolução subaquática em Bonito. Depois, em 2006, eu consegui quebrar esse recorde. E esse ano eu quebrei novamente. Primeiro eu fiz 280, depois 480, e agora está mais ou menos em 825 megapixels. O ano que vem eu devo tentar quebrar a barreira de 1 gigapixel subaquático. E em 2015 eu fiz o último upgrade, que até agora não tem nenhum lançamento da Canon. Eu comprei aquela 5D SR de 50 megapixels, que te possibilita melhores qualidades de imagem em baixo ISO. E o ano passado eu adquiri uma cabeça panorâmica astronômica que te permite fazer aquele rastreamento de estrelas, né? Então você consegue fotos de longa exposição sem o movimento das estrelas. E comecei a fazer técnicas também de empilhamento para diminuição do ruído das imagens noturnas, né? Agora vamos começar aqui a programação, o que eu gostaria de falar, porque vai ser bem rápido, não vai dar tempo. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre fotografia de landscape, os filtros e equipamentos utilizados, uma pequena introdução sobre a fotografia noturna e os equipamentos utilizados também em fotografia noturna e astrofotografia. E, se der tempo, eu vou dar algumas dicas sobre concurso de fotografia. A fotografia de landscape, né? O que é landscape? Porque, às vezes todo mundo pergunta, o que é landscape? Landscape é o quê? A paisagem natural, que não é a paisagem antrópica, que isso aí seria o quê? Paisagem litoral, seriam as praias, as costas, como se diz, qualquer tipo de paisagem litorânea, as paisagens fluviais, que são os rios, os meandros, né? Paisagens kársticas, que são as cavernas, os lapiás, noturnas. A paisagem vegetal também é considerada landscape, se for considerado você fotografar um grupo por exemplo, o cerrado, uma
floresta, tipo a floresta amazônica. Agora, se você, por exemplo, tirar uma foto de uma planta, uma planta só, não é considerado uma fotografia de landscape. Da mesma forma, fotografia de animal. Se você tirar uma foto, por exemplo, na África com vários animais, pode ser considerado uma fotografia de landscape. Agora, se você tirar uma foto de apenas um animal, ou um close, ou uma macro, já é considerado um retrato de fotografia selvagem. A fotografia aérea também é considerada landscape, porque tem, né, uma grande área que você fotografa, e a subaquática, quando você utiliza grande angular, também é considerado um landscape subaquático, quando você não está fotografando um close de um peixe ou um close de um coral, né? Que aí também vai ser considerado um retrato. E a fotografia antrópica também é considerada, se for ver, é o chamado cityscape, né? A gente está incluído na paisagem, né? O ser humano está incluído na paisagem. Então, assim, para você botar uma pessoa dentro, considerado a foto ser considerada landscape, a pessoa não pode ser o objeto principal da foto. Ela tem que, por exemplo, a noção de escala. Você bota uma pessoa próxima da cachoeira para você saber a altura da cachoeira. Agora, se você tirar uma foto da pessoa que ela seja o objeto principal, aí já vai ser considerado um retrato. Não vai ser considerado uma foto de landscape. Bom, vou falar um pouco. Eu sei que muita gente já sabe, é fotógrafo, mas tem muita gente que é leiga. A fotografia de landscape, ela utiliza os limites do triângulo, chamado triângulo da exposição, que são as 3 regulagens que você pode fazer que modifica a luz da fotografia, que é o quê? A abertura, a velocidade e o ISO. O ISO vai controlar o nível de ruído, a velocidade vai controlar o movimento, se você quer congelar ou se você quer fazer um rastro de movimento, um borrão de movimento, e a abertura vai controlar o DOF, que é a profundidade de campo, né? Aqui, por exemplo, vocês têm um exemplo. O que é o DOF? O DOF é exatamente o que está dentro do foco na foto. É a área que está focalizada. E a fotografia de landscape, ao contrário de uma fotografia de retrato, que o ideal é você estar a pessoa focalizada e o fundo desfocado para dar um destaque na pessoa, na fotografia de landscape o ideal é você ter tudo focalizado, o primeiro, o segundo e o terceiro plano. Então você tem que usar técnicas para aumentar o DOF. Uma dessas técnicas seria utilizar a distância hiperfocal. O que seria a distância hiperfocal? Seria a melhor distância do foco que você, de acordo com a lente e a abertura, que você vai gerar o melhor DOF. Aqui eu botei 3 exemplos específicos. Vocês podem ver, por exemplo, vamos supor que essas 3 fotos fossem uma foto de paisagem, do primeiro plano, segundo plano e as montanhas no fundo. Se você, por exemplo, fazer um foco no primeiro plano, você pode ver que a partir do centro da imagem até o final, perde o foco totalmente. Essa segunda foto, se você focalizar no infinito, o plano médio e o primeiro plano fica também completamente desfocado. Se você utilizar a distância hiperfocal, vai focalizar no centro, e vocês podem ver que o primeiro plano e o plano infinito está um pouco desfocado, mas vocês conseguem ler o que está escrito, o que não acontece nas outras fotos anteriores. Ou seja, a distância hiperfocal você tem muito mais controle, você tem o máximo de foco possível. Então, assim, às vezes você precisa de mais do que a distância hiperfocal para conseguir focalizar totalmente. Vamos supor que você quer um foco maior no primeiro plano e um foco maior no último plano. Então, nesse caso, você vai ter que usar uma outra técnica, que é chamada... Isso aqui, por exemplo, são... As lentes antigas, elas têm uma calculadora, uma marcação que você pode te facilitar, que de acordo com a abertura você consegue ver o foco onde está. De acordo com quando vai diminuindo a abertura, vai aumentando a sua distância hiperfocal, né? Seu DOF. Quando a distância hiperfocal não é o suficiente para você focalizar a fotografia inteira, você faz o que é chamado de empilhamento de foco, o focus stacking. O que é isso? Você faz uma foto com foco no primeiro plano, como está escrito, como está nessa foto aqui. Está focalizado no primeiro plano, o plano infinito está fora de foco. Essa segunda foto foi focalizada no plano infinito, o primeiro plano está fora de foco, e você faz uma junção no Photoshop ou em qualquer software,
e consegue o foco tanto no primeiro plano quanto no segundo. Isso é muito utilizado em macrofotografia, eles batem até 10 ou 15 fotos, porque o DOF da macrofotografia é de centímetros, né? É muito limitado. Então, você tem que bater várias fotografias para conseguir que, por exemplo, o inseto fique completamente focalizado. Outra coisa que é muito importante, além de ter o foco ser o máximo de foco, ter uma profundidade de campo máxima, o alcance dinâmico também tem que ser muito maior na fotografia de landscape, porque geralmente existe muito contraste entre a alta luz e a sombra. Então, a gama dinâmica tem que ser maior. O que seria o alcance dinâmico? Seria o intervalo de informação entre a sombra e a alta luz. Quanto maior esse intervalo, mais informação você vai ter. O nosso olho, a gente consegue enxergar em HDR, só que, se você for fazer uma foto, a foto ela é limitada, ela não consegue isso. Então, você tem que fazer várias fotos ou utilizar filtros graduados para conseguir compensar essa limitação das câmeras. Aqui, por exemplo, você tem um exemplo de um filtro graduado que pode ser digital ou físico. Você pode ver que essa primeira foto aqui foi fotometrada no primeiro plano e o céu é muito mais estourado. A gente consegue ver isso aqui, o nosso olho consegue enxergar na alta luz e na sombra, mas as câmeras ainda não conseguem. Então, o que você pode fazer? Botar um filtro graduado, escurecer e vai conseguir chegar nesse resultado. Ou, então, você faz uma foto subexposta, que vai estar fotometrando o céu e vai estar escuro o primeiro plano, uma foto super exposta, que vai estar o céu estourado e o primeiro plano bem exposto, e faz uma junção e vai conseguir um resultado similar, que é esse. Agora, o filtro graduado, ele é bom quando, nesse caso, que o horizonte é reto. Se você, por exemplo, tiver montanhas ou uma coisa mais complicada, por exemplo, como essa caverna, o filtro graduado não vai adiantar. Você vai ter que tirar uma sequência de imagens para você conseguir clarear onde está escuro e escurecer onde está estourado, né? Então, você consegue chegar com HDR num resultado similar a esse. E se você trabalhar light painting juntamente com HDR, você consegue melhorar e fazer um resultado similar a esse. No caso, eu utilizei light painting subaquático e um light painting no chão para dar uma texturização e pegar mais detalhes na estalagmite. Aqui é um outro exemplo de um HDR complexo, que eu utilizei 6 fotos, porque um contraste altíssimo. Então, você pode ver aqui que a câmera, por exemplo, essa aqui que seria a exposição média, está totalmente estourado no céu e totalmente escuro na parte da sombra. Com a informação dessas 6 imagens, eu consigo gerar essa imagem, que além de ela ter uma gama dinâmica maior, um alcance dinâmico maior, ela tem muito mais informação de cor. Por quê? Porque o HDR ele é um arquivo que é elevado a 32 bits. Uma foto em JPEG é 8 bits. Uma foto em RAW, quando você transforma em TIFF, 16 bits, que geralmente a gente trata, tem muito mais intervalo de cores. E o 32 bits é exponencialmente muito maior. Então, você consegue trabalhar mais saturação e você vai ter menos perda de posterização no histograma com fotos em HDR, porque tem muito mais intervalo de cor. Ela é muito mais rica em cor e também em alcance dinâmico. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de uma foto que eu tirei na Nova Zelândia. É uma samambaia gigante, deve ter uns 5 metros de comprimento, e exatamente o que eu estava vendo era totalmente diferente. Isso aqui é do jeito que saiu na câmera. Isso usando o polarizador, porque estava chovendo. Então, ficou uma foto completamente estourada, com reflexo. E o que eu estava vendo era a samambaia. Eu queria destacar a samambaia. Estava dando uma luz em cima da samambaia, a floresta estava mais escura. Então, o que eu queria passar na foto era um destaque da samambaia e a floresta mais escura. E exatamente o contrário que a câmera me forneceu no arquivo em RAW. Quando você faz um HDR, você consegue melhorar, escurecer as cores altas luzes, clarear onde está na sombra, mas mesmo assim, vocês podem ver que a samambaia não ficou destacada, porque o HDR ele tende a neutralizar, a equalizar todas as altas luzes e sombras. Então, no meu caso aqui, eu queria dar um destaque na samambaia. Eu não estava vendo isso também. Então, aí você vai ter que usar, além do HDR, técnicas de
avançadas, como mascaramento, máscaras de luminosidade, e você consegue chegar num resultado similar a esse aqui, que era exatamente o que eu estava querendo mostrar. O destaque na samambaia com a floresta mais escura no fundo. Falar um pouco aqui sobre entendimento de luz na fotografia de landscape. Existem 3 principais categorias, que é a qualidade da luz, se ela é dura ou se ela é difusa, a direção da luz, se ela está vindo de frente, de lado ou de costas, né? No caso a luz frontal, e a temperatura, né? Que seria mais frio ou mais quente, que seria o white balance. A qualidade da luz para fotografia de landscape, geralmente a difusa é muito melhor, porque a luz dura vai proporcionar muito mais sombras e os locais que tiver as sombras duras não vai ter informação nenhuma. Com a luz difusa, você vai ter uma textura muito maior. Esse local é lá na Patagônia, Torres del Paine, foi feito antes do sol nascer. O sol está batendo apenas na montanha e nessas nuvens que estão a mais ou menos 10 mil metros de altitude. O sol ainda não nasceu na altitude onde eu estou. Então, essas nuvens servem como um rebatedor e deixa a luz muito mais suave e ilumina por todos os lados. Então, esse seria o tipo de luz ideal para a fotografia de landscape. Esse aqui é um outro exemplo, é uma fotografia difusa. Essa fotografia foi a vencedora do IGEPOTI, que é o principal concurso de fotografia de plantas no mundo esse ano. Eu também usei uma luz difusa e fotometrei. Fez uma fotometria nas plantas e outra fotometria na nuvem. E fez a equalização para que ficasse equalizado a luz, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Falar um pouco agora sobre os turistas, a hora do turista. O que acontece? Os turistas geralmente não conseguem tirar boas fotos, porque o horário que eles fazem, as fotos é geralmente depois das 10 da manhã até as 2 da tarde. Então, nesse horário, a luz é muito dura, não tem textura. Você vê que esse lugar aqui é lindo, né? É uma montanha considerada das mais bonitas do mundo, Fitzroy. Só que parece que não dá para ver que essa montanha está muito atrás dessa. Você não tem muita noção de tridimensionalidade porque a luz está dura. Se você tirar essa mesma foto nesse mesmo lugar, num horário melhor, você vai conseguir chegar num resultado muito superior. Por exemplo, essa foto foi feita no mesmo local que eu fiz de manhã. Eu usei uma longa exposição de mais ou menos uns 2 ou 3 minutos para conseguir ter o movimento das nuvens, e é uma luz lateral. Essa luz lateral te dá muito mais textura, então você consegue ver que aquela montanha está atrás da outra, né? Você consegue ver que essa montanha, que essa aqui está na frente, o que não aconteceria na outra foto. Você tem muito mais noção tridimensional da imagem. E também, agora, a gente vai falar um pouco sobre direção da luz. Ela pode ser frontal, né, que seria a luz está nas nossas costas, lateral, que poderia ser pela direita ou pela esquerda, ou contra a luz vai estar na nossa frente. Esse aqui é um exemplo de luz frontal. A luz frontal, geralmente, ela vai privilegiar a cor. Quando você quer tirar uma foto de flor, uma foto de alguma coisa colorida, que tenha contraste de cores, você deve usar a luz frontal. Essa montanha está vermelha porque ela está a 3 mil metros acima de onde eu estou batendo a foto, e o sol já está batendo lá, mas não está batendo onde eu estou. Ele já nasceu para a montanha, mas ainda não nasceu no nível que eu estou. E o sol, quando nasce, ele nasce muito mais vermelho, então a montanha consegue absorver a cor do sol que está aqui. Logo depois de poucos minutos, o sol já vai começar vai ficar laranja, até ficar clara e perder essa cor. Também a nuvem, você vê que acompanha a cor da montanha, né? Isso também vai diminuindo o sol vai levantando e essas cores vão ficando cada vez mais fracas. Então, quanto mais cedo, quando o sol acaba de nascer, seria a melhor hora para fazer esse tipo de foto. Isso aqui é um outro exemplo de uma luz frontal. Vocês podem ver que dá para você, o verde, o vermelho, você consegue definir bem as cores. Se essa mesma foto tivesse sido feita com uma luz lateral ou com um contraluz, ia estar muito mais desaturada e você não teria tanta informação de cor, não ia ficar tão colorido quanto você está vendo nessa foto. Então, a vantagem da luz frontal é quando você quer privilegiar as cores.
Agora, no caso da luz lateral, ela vai privilegiar a textura em vez das cores. Essa foto foi feita no deserto do Atacama e ela só tem uma cor, ela é só vermelha. Então, se você for fotografar essa foto com a luz frontal, não vai dar nada, vai ficar tudo vermelho com céu azul, você não vai ter informação praticamente nenhuma, vai ficar uma foto fraca. Com a luz lateral, você consegue perceber o relevo das sombras que se formam. Então, a luz lateral é ideal para você enfatizar as texturas da foto, né? Aqui eu vou te dar um outro exemplo. Isso aqui é aquelas lamas quando secam no chão. Se eu tivesse feito essa foto ao meio-dia, não ia ter sombra nenhuma, então você não ia conseguir ver a textura e a profundidade dessas lascas de lama, né? Que parece pedaço de ovo de Páscoa, quando seca, assim, vai dobrando assim para cima. E tem também a silhueta. Quando tem a luz contra, ela vai privilegiar apenas a forma, não vai privilegiar nem a cor, nem a textura. É uma silhueta, só vai ter praticamente a cor do fundo e a cor preta da silhueta, né? Aqui um outro exemplo de silhueta. Essa foto tem na época do slide, eu peguei só para vocês verem que a única vantagem da silhueta, nesse caso, seria privilegiar as formas, a não ser que existe algum elemento que seja translúcido, ou seja, que na luz ele consiga passar parte da luz contra. No caso, por exemplo, de algumas plantas, como o chuveirinho na Chapada. Aqui é uma foto que é chamada chave alta. O que é isso? Estava nublado e esses pássaros estavam contra a luz, então eu clareei propositalmente para estourar o histograma no fundo, para transformar isso numa silhueta e ficar apenas como se fosse uma imagem em preto e branco. Esse aqui é o caso que a contraluz pode também dar cor, em casos raros, por exemplo, capins, alguns tipos de vegetação e rochas também, conseguem refletir parte da luz, então você consegue, além de ter forma, você consegue também ter cores na silhueta, como nesses casos aqui, que é mais raro acontecer no landscape. Agora eu vou falar um pouco sobre os filtros. Depois da revolução digital, atualmente a gente só usa 3 tipos de filtro em landscape, porque os filtros coloridos, todos podem ser substituídos digitalmente, né? Então você usa basicamente o polarizador, o ND e o ND graduado. Os polarizadores, eles têm várias vantagens. O que eles fazem? Eles tiram a reflexão das superfícies não metálicas. Então, por exemplo, se tiver um reflexo na folha da árvore, se você tirar o reflexo, você vai ver a cor verdadeira da árvore, então vai ficar muito mais verde. Vai tirar o reflexo da água. Por exemplo, você vê aqueles óculos de pescador, são polarizados porque o pescador vai conseguir ver o peixe embaixo d'água, e então vai ficar muito mais colorido, né? Aquela foto de Noronha, eu também utilizei o polarizador justamente para aumentar a cor do mar, porque você tira o reflexo, né? Então, assim, além dele tirar o reflexo, ele melhora o contraste e melhora a saturação. Existem 2 tipos de polarizador, basicamente, que é o linear e o circular. O linear eram os polarizadores mais antigos, na época do filme. Quando começou a fotografia digital, eles davam algum problema de autofoco e na medição. Hoje em dia, com as câmeras modernas, isso não tem tanto problema. E dentro dos polarizadores circulares, existem vários subtipos, que, por exemplo, é o polarizador warm, ele dá uma esquentada, porque geralmente o polarizador dá uma azuladinha, nas sombras, né? Então ele compensa isso. Apesar de você poder fazer isso no Photoshop, quanto melhor já sair a foto pronta, seria melhor. O LB Warming é similar ao polarizador warm, só que ele é um pouco mais claro, ele rouba menos luz, né? Então você consegue perder menos luz. Às vezes você quer uma foto de movimento, você está sem tripé, então ele tem algumas vantagens. E tem os polarizadores de intensificação de cor. Existem os polarizadores de intensificação de verdes, vermelhos e azuis. Existe o das 3 cores, que são os polarizadores Color Combo. Existe ainda o Color Combo LB, que também ele clareia, ele rouba menos luz que o polarizador convencional. E também existe uma espécie especial de polarizador, que é o Golden Blue, que ele
modifica as cores apenas dos reflexos, de azul para amarelo. Isso, geralmente, é bom você utilizar em dias nublados, que estão sem cores, para você adicionar uma cor que realmente não existe, mas pelo menos você consegue salvar o dia, né? Tem vezes que é melhor você tirar uma foto que seja um pouco adulterada em termos de cor, do que uma foto que não vai ter cor, que não vai servir para nada. E por último, que foi inventado o ano passado, esse é o polarizador de cachoeiras, que na verdade é o contrário do LB. É um polarizador que, em vez de clarear mais, ele escurece mais. Ele tem um filtro ND incorporado, mais ou menos de 5 pontos. Então, você consegue polarizar a cachoeira e, por exemplo, para dar aquele efeito de véu de noiva, sem precisar fechar muito a abertura, porque se você fechar acima de F16, por exemplo, você botar um F22, vai ficar você vai começar a perder por difração. Então, vai perder nitidez a sua foto. O ideal é você utilizar um F11, F16 no máximo.